diga não. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Põe na tela para mim, André, deixa eu virar aqui. Põe na tela o Coelho falando aí sobre o que levou a assinar com o Atlético e tal. O Coelho que chegou ontem e a gente vai mostrar imagens aqui dele falando por que ele resolveu aceitar a proposta do Atlético. Foi uma opção assim que a gente decidiu junto com a minha família e eu também pelo projeto deportivo que eles apresentaram. Foi uns 2 poucos clubes, acho que 3 clubes que me apresentaram um projeto muito legal. Então acho que minha decisão foi por isso, por um projeto que me anima, que me entusiasma, então fico feliz e espero aproveitar, vou trabalhar com muita responsabilidade e muito orgulho de representar o Atlético agora, o Atlético Mineiro. Tá aí. Foi uma... Aliás, fala tão bem português quanto você. Mas ele... Não. Nosso chileno. Joga muito, boludo. Ele chegou na época do Bragantino, em 2021, se eu não me engano. Sim. Né? Então ele tá há um bom tempo aqui já no futebol brasileiro, né? Te agrada? Cara, ele teve altos e baixos. Mas o final dele no Atlético Paranaense é bom. E justamente quando o time tá jogando pior, né? Eu tava até comentando aqui. Quando o time tá jogando mal, ele tá jogando bem. Mas é um jogador que se movimenta pelos dois lados do campo. No início ele jogava mais pelo lado esquerdo, no Bragantino. Depois, quando ele chegou no Atlético Paranaense, teve problema de adaptação. Teve ali, ele não era muito usado no início de 2022. Ele ganhou o seu espaço no Atlético Paranaense. Quando o time estava bem, ele não jogava bem, perdia muitos gols. Mas nesse Brasileirão ele foi bem. Então ele criou muitas chances de gol, ele participou de jogos, decidiu jogos no final do Brasileirão, só que o time do Atlético Paranaense estava numa draga danada, acabou caindo. Mas é um jogador interessante, eu acho um jogador que... Eu só tenho medo das oscilações dele, né? Que é um jogador que oscila durante a temporada. Viveu um segundo semestre muito bom no Atlético Paranaense. Eu espero que ele mantenha esse nível. O Samuel Venâncio, através do Central da Toca, que é o portal do Samuel, tá dando aí que o negócio travou, né? Isso, ele com o Luiz acabaram de publicar há exatos 3 minutos, negociação travada. A negociação entre Cruzeiro e Renato Gaúcho travou nas últimas horas e o Cruzeiro busca novas opções, ou seja, não descartou, daqui a pouco o Renato pode destravar e para destravar segue falando aqui na Central da Toca, que é aquela mesma situação que a gente também já havia trazido. Renato precisa de reduzir a sua pedida, mas tem a negociação travada e o Cruzeiro intensifica a busca para novas opções, para exatamente não acontecer aquele efeito que a gente acabava de falar, né? Que você ia até falar, né, HG? E se o Renato não vier? E se o Renato? E se o Renato não vier? Nós vamos falar daqui a pouco só ainda mais sobre... porque essa notícia chegou agora para o Valor aqui, tá? Por isso que a gente interrompeu a questão do Coelho aqui. Interrompemos a nossa programação. Você estava falando, o Garcês, sobre sua expectativa com o trabalho do Coelho, né? Não vem para ser titular, então. Não, eu acho que ele até pode ganhar titularidade com o tempo. Com o tempo. Mas assim, é um jogador que trabalha nos dois lados do campo, interessante, chuta bem de fora da área, né? Participa muito das jogadas ofensivas, né? Busca jogo em alguns momentos, ele vem buscar a bola aqui atrás às vezes. Então é um jogador interessante nesse sentido. Falta regularidade. Isso aí ele precisa ter foco e ganhar regularidade. O Cuca pode ser importante nesse processo? Lógico, também trabalhou com ele e foi na fase em que ele faltava gols para ele, mas ele participava muito das jogadas de ataque. Então eu vejo sim com bons olhos. Ele fala, inclusive, desse relacionamento bom com o Cuca, né? É um jogador interessante. Nós falávamos agora mais cedo, aliás, eu já aproveito para... Pode voltar para cá, Andrezão, já prepara a nossa arte aí do Band News na área. Eu não sei se vocês conseguem colocar aqui no telão, se conseguir, ótimo. Ou aquele L na tela aí para dar um destaque maior. Esse é muito pequenininho, quem está em casa não vai nem ver. Então é o seguinte, para falar do nosso Band News na área, todos os dias, aliás, de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, na Band News, nos 89.5 da Band News e também no youtube.com/TV Band Minas. Então você é nosso convidado e a gente estava falando, um grande sucesso já, com uma semana, com 8 dias de programa, né? Foram 8 edições, 8 não, 5, 6, 7 edições até agora, com números muito expressivos, para um projeto que começou agora, que não existiu uma grande campanha de divulgação, os números são muito expressivos e já tem fila de anunciantes. Nós estamos escolhendo, porque nós podemos escolher, programa bom tem muita propaganda. Eu tô viciado.
Aí, ó. Ó, aí sim, audiência qualificada. Aliás, Sabe quem teve tá um dia que eu ouvindo estava nós ontem? concordando com o Valu, que você estava defendendo o Pepa, e ele estava mostrando para vocês. Nossa, não fala isso não. Conteúdo sensível, hein? Ó. Conteúdo sensível agora do Garcês. Não fala isso não, Garcês. Bom, o Pepa é bom. Sensacional a discussão, conversa. Mas o Pepa é bom. Dá para escutar todo mundo, né? Por enquanto, deixa o Thiago Fernandes voltar, que azeda tudo. Aliás, o Thiago Fernandes podia ligar para o Renato, vai rolar um futebol aqui. Quando o Thiago Fernandes voltar, Ele- azeda tudo. Aliás, o Thiago Fernandes entrou agora com o André, aqui no nosso Twitter, o André está me passando aqui, que ele disse que o Renato Portaluppi vai andar. A negociação do Cruzeiro com o Renato vai andar, por ação do próprio Thiago Fernandes, é de que vai andar. E fora isso, sem novidades aqui nas informações que eu estou buscando aqui. O Coelho, presta atenção que agora esse recado é para vamos conversados. Ainda sobre a questão da chegada do Coelho e do Júnior Santos, mas a lentidão no processo, não adianta você, torcedor do Atlético, ficar bravo comigo, com o Elton, com quem quer que seja aqui no programa. Essa lentidão nos processos do Atlético para trazer jogadores, eu acho que o Coelho pode ser um bom nome para compor elenco, o Júnior Santos diferente. Esse é titular absoluto. Absoluto. Agora, ainda tem pelo menos mais umas 4 peças que o Atlético quer. Ontem à noite, gente, quando eu digo aqui que o Atlético está trabalhando ainda, mesmo com a negativa do Santos, do Botafogo, é informação que eu recebo do clube e eu preciso passar para vocês. O Santos nega que vai liberar o Soteldo, sem dinheiro não tem negócio. O Botafogo nega que vai liberar o Gregory, sem dinheiro não tem negócio. E no Atlético tem gente dizendo que eles estão trabalhando com os 2 nomes. Eu estou dizendo isso para vocês, mas eu não estou dizendo que eles venham. O Atlético está tentando, só que ficar tentando, o tempo vai passando. E o Valu dizia agora há pouco ali no nosso Band News na área. Daqui a pouco faltam 15 dias para fechar a janela e o Atlético não conseguiu suprir a demanda que o Cuca já informou. Aliás, nós rodamos ontem, acho até que vale rodar de novo, viu, André? Acho que vale rodar de novo, porque saiu da boca do Cuca, não foi da minha. Ele na coletiva no final de semana, depois do jogo com o Orlando City, ele deixou muito claro sobre a necessidade de reforçar características diferentes do que as que ele encontrou no elenco. Ele que disse. Entendeu? Põe de novo aí o Cuca, André. Empatou 2 partidas de 0-0. Então você sai defensivamente satisfeito, é o máximo. E ofensivamente você não produziu o suficiente para ganhar jogos. Então você tem que buscar alternativas em cima disso, dentro do elenco e também fora do elenco. Às vezes não é o trabalho que vai te dar a solução, né? Às vezes você precisa de opções, você precisa de características diferentes, né? Um time ele é montado e moldado com diversas características, né? Algumas que te faltem, o time não fica 100% montado. Vocês sabem disso, tanto quanto eu. Hoje não é necessário também, além do trabalho, é a montagem. Teve a desmontagem, que faz parte do processo, e gradativamente está pontualmente acontecendo a montagem. Então, ela veio com um jogador aqui, outro ali, e precisamos mais opções para fortalecer, para encorpar o nosso elenco. O nosso time é bom, mas o nosso elenco ele tem que melhorar. Palavras do Cuca, ele disse, nós vamos debater isso na volta do intervalo, o Elton vai falar, a Amanda vai falar, o Valu vai falar, o Garcês vai falar, e você também pode falar no youtube.com/TV Band Minas, tem um chat para você também emitir a sua opinião sobre as declarações do Cuca. Ele pediu reforços numa coletiva. Se você ainda não viu, legal, se viu, viu de novo. Rápido intervalo, voltamos já e o assunto é essa morosidade nas contratações. Até já. Me empresta lê de novo aí o que o Samuel publicou no Central da Toca, Valuzeiro, que está lá, que travou e que o Cruzeiro busca novas opções? O Cruzeiro intensificava a busca. Manda esse print para mim, por favor. Manda. Por gentileza, do Central da Toca lá do Samuel Venâncio. Os caras zoando aqui. Pô, o Renato tá querendo até supermercado. Aí também não, né? Aí também não. Eu aceitaria, viu, Pedrinho? A pior, a que vende menos você pode me dar. Não, tem uma pertinho lá de casa.
Toparia fácil. Dá para ir a pé. Toparia fácil. Mandei Então é o aí pra seguinte, voltando aqui ao assunto, sobre essa questão dos reforços, do pedido do Cuca, ô Amanda, segundo o Valu, se ele hablasse, nós estaríamos batendo nele. Mas como ele pediu com educação, só que sabe que tem uma coisa, ô Amanda, que tem pessoas na sua vida, Amanda, que você trata o pedido delas com mais carinho, não tem? Com certeza. E aí? Tá certo o Cuca de pedir reforço depois de 7, 8 jogadores tendo saído? Eu acho que sim. Eu acho que a gente está pensando, e aí, né, com a mentalidade do Cuca, né? A temporada é longa, ele sabe o quanto o desnível técnico acontece também quando você perde um jogador por qualquer tipo de lesão. Então ele está prevendo algumas coisas e se antecipando a algo que todo treinador costuma falar sobre no decorrer da temporada, né? E se a gente perder algum atleta, então o elenco precisa ser qualificado, para aí depois eles disputarem a sua posição, seja titular ou seja um suplente. Mas eu acho que isso é importante não só pensando no decorrer da temporada, mas no dia a dia, nos treinamentos. Acho que eleva o nível daqueles jogadores tidos como titulares. Isso faz com que eles saiam um pouco da zona de conforto também. Acho que isso vai ser importante para o Atlético nesse momento. Então, acho que ele está antecipando algumas possíveis dores de cabeça aí no decorrer da temporada. E acho que está no papel dele também. E características, né, Amanda? E se ele quer isso, ele tem que... Ele pontua muito bem essa questão, né? Sim. Que para mudança de características é necessário mais contratações, porque o que ele vê hoje no Atlético é um time muito parecido. Tanto quando você movimenta o time titular, o time que você tem na cabeça, que é o time titular, e quando você vai colocar peças que saem do banco, mantém a mesma formatação, a mesma ideia. E isso é o que tem incomodado. O Atlético é um time de pouca criatividade. Quando ele fala, vocês assistiram, vocês estão aí vendo, o time jogou 2 amistosos, 2 0-0. Foi bom para a defesa, mas e o ataque? O ataque é falho. E mesmo assim, mesmo você tendo o Hulk, né, tendo o poder, a grandeza que é o Hulk para o Atlético, e você não conseguiu machucar o Cruzeiro e nem machucar o Orlando. Então é preocupante, tem que buscar alternativas. E ele está fazendo um pedido muito gritante. E eu tava pegando aqui também a questão de saídas, né? São 8 saídas que o Atlético teve, ou 9 saídas, né? Vamos lá, é Paulinho, é Zaratio, é Mariano, é Vargas, é Kardec, é Lemos, é Batalha. Aí chegaram o Coelho, Júnior Santos, o Natanael, o Gabriel Menino. Então, assim, Patrick, ainda falta. E ele pede por mais 4 nomes. Então precisa realmente suprir aqueles que saíram e ainda melhorar o elenco em qualidades de movimentação tática. Porque senão tática. A cobrança cai para cima dele depois, né? Sim, só tem uma maneira de jogar. Tem umas saídas aí que, claro, tem que ser consideradas, né? Mas que tem saídas aí que se... Se fosse em 2023, estava batendo palma. Não, mas tem umas saídas aí que foi pedido do atleticano na Porta da Esperança e ela se abriu. E elas se abriram, né? O Vargas, Mas o Kardec... a reposição é lenta, né, gente? É isso. Está claro na entrevista dele que a reposição está lenta. Precisa ser de uma qualidade maior dos jogadores. Tenho certeza também que ele foi um dos primeiros que fala assim, gente, está demorando demais para trazer o Coelho? Traz logo o Coelho. Porque o Coelho nem estava mais na pauta, né? O Atlético teve dificuldade na negociação. Resolve logo isso, eu preciso de jogador. Então ele está impaciente, ele sabe que esse elenco já veio com muitos problemas do ano passado, era um elenco curto nesse sentido. Ele está precisando reforçar, ainda perdeu mais jogadores. Então, sinceramente, o Cuca está desesperado. Não dá para. Ele não falou exatamente isso, mas ele nota a cara dele que o time não consegue criar, ele depende de jogadores de qualidade, ele precisa. O time de 2021 tinha muita qualidade do meio para frente e tinha uma boa marcação média, por isso que o time foi campeão. Mas esse time precisa ter qualidade para ele mostrar um futebol também. Competitivo. E físico. Competitivo. E físico, coisa que falta muito para esse elenco. Mais talento. E passadores de pano que ficam em cima da diretoria. Que tá no momento certo. Não, vocês estão tudo errado. Tá tudo atrasado. Talento. E o próprio Cuca está falando isso. O Cuca, para ele chegar numa coletiva e dizer o que ele disse, com a escassez de gols, não ganhou de ninguém e aqui a base também não conseguiu responder, né? Alguém do ataque que tenha feito 1, 2 gols, não. Lá também ninguém respondeu. Agora, é óbvio que a gente entende que os caras não estão se doando ao máximo e nem se doaram. No clássico foi pancadaria, mas ali o jogador também não entrega tudo porque está no início de temporada. Nem se quiser consegue.
né? Então, aí vai contra o Holanda. Primeiro tempo muito exposto, a dificuldade que foi o jogo. No segundo tempo, o Cuca mudou as peças, reposicionou, trocou peças e o time até que melhorou. Mas um time que não faz gols. Ano passado foi um problema que a gente discutia aqui quase que diariamente. E aí eu falava ano passado assim, o Atlético precisa trazer alguém para tirar um pouco da referência do Hulk. Quando eu falo tirar, é para dividir, para ter alguém, uma outra referência além do Hulk. Porque quando fica nessa de dar no Hulk e garra no terço, é muito pouco. E agora você não tem o Paulinho mais para resolver. Ah, mas você tem o Júnior Santos, ok, precisa de mais. Não sei se foi o Valu que disse aqui ontem, questão de um 9, né? É o 9. 9, um socador, para não ficar dependendo só do Davidson. Eu não acho o Davidson confiável. Eles esperam que essa bola seja trabalhada e que passe muito pelo Scarpa. Pelo né? Scarpa, não é um armador, mas eles esperam que isso aconteça com o Scarpa. E sabe por que o Cuca está, entre aspas, gritando agora? Porque a partir de amanhã, amigo, começa a temporada oficialmente para o Atlético e ele sabe que mesmo todos sendo sabedores das lacunas a serem preenchidas, o campo vai ser cobrado em cima de quem? E vamos lembrando, o jogo com a América é importantíssimo. E é natural que seja cobrado. O grupo é complicado, porque o grupo já está lá em cima. O Tombense pode ganhar amanhã, Betim pode ganhar amanhã e ficar uma diferença enorme para o Atlético. Sabe o que pode dar? Ano passado, os resultados do Atlético no Campeonato Brasileiro aceleraram o desespero que estava, aceleraram a ida ao mercado, pelo menos para suprir. Né? Então foram para o caminho mais fácil, que era o Davidson, não sei se pagaram até hoje, foram no Vera, no Davidson, quem mais? Foram 3. Qual foi? O Alonso, o Liampo, tudo chegaram depois. O Alonso, tá. Então, tudo chegaram depois. Por necessidade. Buscaram, mas o Vera foi um negócio de ocasião, porque o próprio Milito indicou, e o Davidson também olharam lá, precisando de um cara para vir aqui, tem estofo, rodado e tal, tá lá e vamos lá buscar, né? Agora, esse ano, já teve tempo, gente, na virada. Nós falamos aqui, o Atlético faturou mais do que eu previsto ano passado. E depois ainda vem a venda do Paulinho. Foi a maior venda do futebol brasileiro, de transação interna do futebol brasileiro. E ainda assim, tá nessa demora para resolver. E eu escutei de uma pessoa do Atlético ontem à noite. A gente espera que com a chegada, nesse caso, do Brax, né, que a coisa acelere. Ou seja, tá lento. Vamos vai ao encontro que o Garcês acabou de falar aqui, que a gente vem falando. Não, mas tem gente que fala que tá também. normal demais. Nossa, gente, vai lá, vai no chat, fica lambendo os caras lá. Pelo amor de Deus.